Reajam então, vamos começar, até porque o tempo passa e nós vamos aproveitá-lo. Eu sou o único que estou aqui, já viram? O painel é espetacular, é a maioria, ainda bem. Ainda bem. Aqui o papel da mulher está bem. Vamos começar na Teresa Marques. Mendes. Já tem direito a um presente no Natal. Pode ser um ovo Kinder, não pode? Que é para ser surpresa. Teresa representa aqui a religião católica, portanto, é uma presença para sabermos. A Filipa, que representa a Igreja Adventista do Sétimo Dia, também bem-vinda, vamos partilhar. E temos a Mary, embora ela seja do Brasil, não é? Tem um Mary assim, inglês, mas é do Brasil, é latina. Portanto, Mary Oliveira, que é de uma igreja evangélica. E eu só quero começar o debate, porque quem tem que falar são estas três meninas, e dizer-vos que, como vocês sabem, é óbvio, o papel da mulher nas igrejas ainda não é igual. Aliás, durante muitos anos, foi mesmo vedado. Por exemplo, na Igreja Católica há um sacramento que não é nem pode ser, até hoje, administrado às mulheres. É o sacramento da ordem. Elas não podem ser líderes, chefes, representantes. Mesmo já não acontece nas igrejas evangélicas, e neste caso, da Igreja Adventista Sétimo Dia. Há umas igrejas que estão a evoluir. O último dado do Vaticano, da Igreja Católica, diz que 70% dos cargos do Vaticano já são ocupados por mulheres. Bom, vocês percebem de quem é que eu estou a falar? É das mulheres e de um homem, que se chama Francisco. O Papa Francisco faz questão de 70% das nomeações que faz sejam no feminino. Eu vou levantar a questão. Não sei se não levam a mal, se não vai. Tudo bem. Sabem que hoje há uma corrente de pensamento que diz mesmo que a primeira página da Bíblia foi mudada. Foi mudada porque dava papel importante à mulher. Sabem como é que é a história? O Adão estava a dormir e depois Deus veio e tirou-lhe uma costela. E da costela fez a mulher. Bom, aqui temos um problema. Quantas costelas temos? 12. Oh, e do outro lado? 13. Não. 6 de cada lado. É. Ora então, o que é que aconteceu? O Adão está prejudicado. Quantas costelas tem o Adão? 12. Não, então tirou-lhe uma para fazer. 11. Teria 11. Bom, estão a ver? Há aqui qualquer coisa que não dá certo. Então, hoje há uma corrente que falta encontrar esse documento. Se um dia encontrarmos o documento primitivo original, é possível encontrá-lo qualquer dia. Esse documento primeiro, segundo os estudiosos, diz que foi exatamente ao contrário. Deus fez primeiro a mulher, e da mulher é que nasceu o homem. E isto aconteceu com o próprio Cristo. Uma vez estamos aqui com as religiões todas cristãs, o próprio Cristo nasce de uma mulher. Como é que o Adão... Estão a ver? Bom, está lançada a confusão. Alguém alterou o começo de tudo isto porque dava jeito. Isto é, as igrejas, sobretudo as cristãs, e até a muçulmana e a judaica, são misóginas. Isto é, deram poder aos homens porque a mulher tinha um papel praticamente apagado de subserviência de segunda ou terceira ou de quinta classe nas sociedades. É preciso chegar ao nosso tempo. Está a ver? Vocês hoje andam na escola todos juntos. Mas eu andei numa escola
que não tinha raparigas. Vocês nem os passam pela cabeça. As meninas tinham uma escola só para elas e os rapazes, os meninos, tinham uma escola só para eles. E havia um muro a separar o recreio assim muito baixinho. E eu lembro-me que uma vez estava no recreio sentado nesse muro, mas tinha as pernas para o lado das meninas. E fui chamado e apanhei. Vejam, isso hoje é quase... Vocês não acreditam nisto, olha que era assim. Era mesmo assim. Ou seja, as coisas estão a mudar. Vocês já brincam com meninas e meninos e sem nenhum problema e na escola também. O papel da mulher é realmente apagado. E é curioso, sabiam só o outro dado? O último dado da estatística europeia diz que na Igreja Católica, este dado é só para a Igreja Católica, 72% dos praticantes da Igreja Católica são mulheres. Mas quem manda são os tais 30, podem chegar a 30, os 28% de mandantes. As igrejas evangélicas já são diferentes, porque umas delas voltaram-se contra isto e tentaram fazer uma reforma, uma mudança. E há igrejas, e já temos, muitas pastoras, líderes e até bispos e sacerdotes, no caso feminino, no caso da Igreja Anglicana e muitas das igrejas evangélicas. Nós, a Teresa vai começar, está ali no meio, não é? A Teresa representa a Igreja Católica. Assim, achas que estamos a mudar ou não? Isto vai para mim. Eu que nasci, a minha fé veio do leite materno, nunca senti que o meu papel fosse diferente ou tivesse diferenciado por uma questão de sexo, do sexo masculino ou do sexo feminino. Sempre me senti, dentro da igreja que pratico, uma igual a outros. O sacramento na ordem, começou por falar nisso, é um sacramento em que nós olhamos para ele assim, que é a representação de Cristo na Terra. E se acreditamos que Cristo é Filho de Deus, feito homem, macho, então não creio que passasse por aí. No entanto, o nosso papel não está diminuto em lado nenhum. Eu estudei ciências religiosas, estudei ao lado de seminaristas, a maior parte eram homens, éramos uma pequena minoria, numa turma de 30 éramos 3, mas onde nunca fomos descuradas pelo facto de sermos mulheres. Nunca fomos menores por sermos mulheres. Sou catequista, por causa disto eu vou fazer contas há cerca de 20 anos, professora de religião moral, e em nada sinto que pelo facto de ser mulher diminui aquilo que faço, sou livre de dar a minha opinião, sou livre, e são aceitos por homens também e por outras mulheres. Não é o caso de assim haver uma barreira, não sinto isso. Sério? Na Igreja Evangélica, eu penso, Teresa, ainda bem, não é que podia ser de outra maneira, tratarem mal agora. O nosso problema é o papel da mulher, isto é, que função? Não tem todas as funções, estão vedadas. Em algumas religiões. Mas em termos biológicos também há funções que nos estão vedadas. Era o que faltava, que tratassem mal. A ti ou alguém, pelo sexo, ou pela idade, ou pelos olhos, ou pela beleza, estava desgraçado. Já viram os velhos como ficavam? Os velhos lá para o fundo, para não se ver. É o papel, a função. Ainda é masculina, ainda não é aberta. Está agora. A Igreja Católica está a dar os primeiros passos. Mas quando o Papa Francisco fechar o olho, acho que aquilo anda tudo outra vez para trás. Não?
A ver, vamos ver, porque eu também já com a idade que tenho com a doença, eu acho que os dois ainda vamos ver. Mary, esta função da mulher na igreja evangélica é muito mais participada. Força. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucimere, sou brasileira, mãe de 5 filhos, estou com 54 anos hoje. Desde os meus 19 anos eu conheci o Evangelho. Essa palavra que transforma o homem de dentro para fora. Sou vó também, tá? Aos meus 19 anos eu já tinha uma filha de 6 meses. E aí eu conheci, porque eu sempre vi a minha mãe lá no Brasil. Eu não sei se é hábito de todos, mas a minha experiência é a maioria lá, né? Estou começando aqui. Lá no Brasil, eles têm hábito de todo mundo dizer que é católico. Eu não sei se é a necessidade de ter uma religião, de dizer que pertence a uma religião, então eles dizem que é católico. E a minha mãe, eu sempre via, curiosamente, a minha mãe acendendo a velhinha dela. Só que eu nunca ousei de perguntar o porquê que ela acendia a vela, porque eu nunca entendi nada de religião. Nunca entendi e nunca me fiz curiosa de entender o que significa religião. A minha mãe dizia que todos nós éramos católicos. Eu falei, católico, não sei o que é isso. Né? E aí eu fui crescendo sem entender, também sem buscar conhecer o que era religião. E a partir ao meu 19 anos, quando eu já tinha uma filha de 6 meses, me causou alguma situação no meio da estrada. A gente encontra dificuldade na vida, para todo mundo assim, isso existe. E a minha irmã mais velha, ela era espírita. Ela era do candomblé, não sei se alguém já ouviu falar. Minha irmã era do candomblé. E há 8 anos a minha irmã vivia enferma, com uma enfermidade que os médicos não desconheciam. Não dava laudo e não sabia a causa. E aí, um dia, ela deixou de ser do candomblé e passou a acreditar no Evangelho, que é a palavra de Deus. E um dia, quando me causou algum dano, ela falou assim, irmã, vai para a igreja evangélica. Eu não quero saber de igreja evangélica. Eu quero saber de ser alguma coisa de religião, porque eu não tinha interesse. Eu achava que eu ia me apegar a alguma coisa e ter que ficar prisioneira daquela situação. E aí ela mesmo, tá, recebeu a cura, ela foi para o Evangelho e me orientou aí. E eu conheci esse Evangelho. Através desse Evangelho, eu conheci pessoas, mulheres que me ajudaram muito. Me ajudaram, me deram a mão assim, sabe? E falaram, vamos, que a gente vai te acolher. E foi uma verdade. Um acolhimento que eu não tinha conhecido. Eu ainda jovem, com 19 anos, da mãe. E aí aquelas pessoas me acolheram, me abraçaram, me apoiaram. E eu entendi e recebi acolhido. E fui compreendendo, fui amadurecendo, fui entendendo o que era aquilo. E quis fazer parte, é claro. Quem não quer fazer parte de coisa boa? E fiz parte dessa descoberta, né? Que para mim era novo. E eu me tornei, sim, uma nova criatura através dessa palavra que é a Bíblia Sagrada, que todos nós temos o conhecimento de que é a palavra de Deus. Hoje eu entendo que ela é a base para a sociedade, para uma família, para um relacionamento, para a criação de um filho, para uma orientação aos jovens, para uma orientação a quem está doente, porque a maioria das nossas doenças ela é interna. É psicológica, emocional, eu não sei se alguém concorda comigo, mas é essa experiência que eu tenho. E hoje como? Uma pessoa crescendo, né? A gente não sabe de tudo. A gente está aprendendo todos os dias. Andar em novidade de vida. Foi que Jesus nos chamou para andarmos em novidade de vida. E todo dia tem algo novo para aprendermos. Seja criança, seja jovem, seja idoso, seja adolescente, homem, mulher. O Cristo, Jesus, ele veio nos trazer um evangelho para nos unir. Não foi para nos separar. Então eu, dentro desse papel no Evangelho, descobri que você não é melhor e nem pior.
A religião, ela nos separa. Separa o homem, tanto de Deus quanto de nós mesmos. E Deus veio nos ensinar que devemos amar Ele acima de todas as coisas. Eu vou fazer até um... Dá licença? Sim. Eu aprendi que a cruz, olha, ela é dessa forma, horizontal e vertical. O que significa isso? Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. Então, essa é o segredo daquilo que eu aprendi. Hoje eu não tenho denominações. Eu não sou da igreja católica, eu não sou da igreja evangélica. Eu visito porque eu vou numa igreja para adorar a Deus. Esse Deus que nos dá vida, que nos dá o fôlego de vida, que nos dá entendimento, porque devemos... Todo mundo que, se alguém tiver uma religião, sabe que tudo que a gente aprende tem que aprender com o quê? Com entendimento. Não adianta eu entrar numa religião sem conhecê-la, sem ter noção do que significa. Então o Senhor Deus nos chama para que a gente sirva a Ele com entendimento. E o nosso entendimento tem que estar onde? Na palavra, que é a instrução para todo homem. Sabe aquela bússola, sabe? Quando a gente se perde, o navio no mar precisa de bússola, o avião precisa de bússola para conduzir a direção. A palavra de Deus é isso. Ela nos conduz, sabe? Ela vai nos conduzindo, vai nos guiando, seja em qual for a fase da vida. O papel da mulher é importante, porque quando a gente conhece isso, a gente quer o quê? Compartilhar. A gente quer participar. A gente quer dividir esse conhecimento, dividir esse amor que a gente recebe de Deus. A gente quer dividir com criança, com adolescente, com jovem, com os senhores de idade. Isso é bom, porque isso nos une. Porque sabemos que somos uma sociedade, independente que nós somos de culturas diferentes, países diferentes, religiões diferentes, nós somos filhos todos de um só Deus, o Criador do céu e da terra. Então o papel da mulher hoje, como antes, as mulheres que seguiram Jesus fizeram um papel fundamental. Temos mulheres da Bíblia que foram juízes, que foram rainhas, tem N papel da mulher. E olha uma coisa que eu descobri hoje, que somos idônea. O que é idonia? Idônea é uma pessoa capaz, capacitada por Deus para ser mãe, para ser vó, para ser tia, para ser amiga, para ser qualquer coisa que quisermos. E não é religião, é a gente estar ligada ao Pai e entendendo que somos peça fundamental na vida de cada um da sociedade. E esse é o papel da mulher. E eu me condiciono a isso. A poder estender a mão. A poder representar até mesmo uma religião na sociedade. E hoje a igreja evangélica, ela é essa instituição que tem essa importância. Sabe? De levar uma palavra de conforto, de levar um abraço, de levar uma orientação para quem necessita. Porque todos somos dependentes um do outro, precisamos um do outro. Esse é o papel da mulher. Vamos ouvir a Filipe, já lá voltamos, né? Filipe, bem-vinda. Quando eu estudei em Coimbra, mesmo em frente à minha casa, havia uma igreja adventista do sétimo dia. Deixa-me contar. E eu sempre achei que eles cantavam muito bem. E ainda hoje digo, os melhores hinos e os hinos mais bem orquestrados são, bem-aja, podes dizer, são da Igreja Adventista do sétimo dia, que neste momento até estão a ser replicados e muito por todas as evangélicas e até já os ouvi na Grécia, na Igreja Ortodoxa. Então, Filipe, o papel da mulher perante a tua visão ou a visão da Igreja Adventista do sétimo dia. Este sétimo dia é o melhor dia da semana. Não há escola. Ela explica melhor.
estou só aqui em desvantagem em relação às minhas colegas, por causa elas têm um tom de voz muito Olha, específico. escuta, está ótimo. Está bom? Sabes porquê? Usamos no sítio que Com melhor é com boa. melhor acústica. É. Pronto, foi bem escolhido. Esta sala está bem estudada. Estas ondas, já viram as ondas do teto? Ai, que lindo. Sim. Não, elas não estão cá para ser lindas. Não. Estão cá para a frente para ser ouvidas. Ai, que Podes falar à vontade. Se não ouvirem, se sentirem essa dificuldade, temos aqui também um microfone eu acho que é melhor. que pode ser É? usado. Pronto. Podes falar com ela. Vamos ver se eu não Não, mostrar. mas deixa estar, deixa estar. Não sei. A gente já viu. É que um. Não sei se vai. Não vai. Tá. Sorry. Eles pesam mais para Se calhar tem que pôr o microfone ao todo. Pode. Não, mas a sério, o meu fôlego é pequeno. Então ajuda a ter um microfone. Eu gostava de ir ainda àquilo que disse no início em relação à primeira página do Gênesis, dizer que nós nem precisamos considerar que essa página tenha sido alterada, porque se formos olhar para aquilo que é o relato, nós encontramos adjetivos e encontramos, portanto, não a mulher como sendo inferior de qualquer forma, mas como sendo igual e idónea também, como disse aqui a Mary. Então, e mesmo olhando para todo o Velho Testamento, nem precisamos de ir ao Novo, mas às vezes as pessoas focam-se mais no Velho como sendo, não sei, mais restritivo ou um pouco mais duro. Nós encontramos muitos exemplos de mulheres que foram líderes, temos Miriam, por exemplo, e de outros papéis importantíssimos que a mulher teve na história, portanto, do povo de Deus. Aquilo que acontece é que nós, às vezes, os homens, aqui, não os homens género, mas a humanidade, às vezes fecha os olhos a determinados aspectos e foca-se noutros e depois cria aqui alguns constrangimentos ou coisas que não estariam lá, nomeadamente nesta questão da superioridade do homem. Nós vemos que realmente há essa questão da igualdade, como também aqui as minhas parceiras falaram. Eu sou psicóloga de formação e uma das coisas que eu fui pesquisar, assim por curiosidade, coloquei no Google características da mulher e características do homem. E aquilo que apareceu de diferente, exato. Nem foi de diferente, eu pesquisei as de um e as do outro e foram diferentes as que apareceram, claro. E aquilo que nós vimos é que nas características da mulher existe empatia, sensibilidade, bondade, doçura, compaixão, nutrição, a nutrição aqui no sentido do nutrir, do cuidar, e depois nas características masculinas tínhamos mais a competitividade, a agressividade, a proteção, a liderança, a independência e a provisão, o prover. Ainda está, ainda não está atualizado. Claro que isto é muito geral e é claro que... No fundo, eu acho que essa mulher é a mãe. Exato, sim, também pode ser. Mas no fundo aquilo que nós vemos, isto não é querer estar a colocar uma divisão entre o homem e a mulher, mas vermos os papéis que a mulher pode ter dentro da igreja, se calhar no cuidado aos outros. Aqui a Teresa falou na questão de ser catequista. Nós vemos muito isto. A maior parte dos catequistas ou dos monitores ou professores portanto, bíblicos são mulheres. Porque, pronto, têm talvez uma vocação... Tem a prática aqui, também. no caso da Europa, a grande maioria Sim. é mulher. Exatamente. Então, claro que a mulher tem um papel importantíssimo que pode ser cumprido dentro da igreja, muito além da questão, portanto, da ordenança ou da liderança, mas há tantos outros papéis que podem ser preenchidos e às vezes os debates prendem-se muito nesta questão do quem é que está mais acima, quem é que tem mais autoridade, e não temos que ir por aí. Nós podemos, a mulher pode perfeitamente, e mulher e outros homens que não estejam também em posições de liderança, mas todos nós temos dons, temos talentos e inclusivamente pela Bíblia, somos chamados a usá-los. Não é? E então, mesmo que não sejam em posições de ordenança ou seja o que for, a mulher tem um papel fundamental. Por estas características que são aqui faladas, nós vemos que a mulher muitas vezes consegue chegar
onde às vezes o homem não consegue, por ter uma sensibilidade diferente, por ter um cuidado diferente, consegue trabalhar, enfim, de uma outra forma e chegar a locais onde por vezes o homem não consegue. Então, esta é aqui uma perspectiva. Bem haja, Filipe. Estou-me a lembrar os grandes anúncios não foram feitos aos homens. Estou a lembrar que talvez esta capacidade. Quem se levanta assim, quase não dorme, é uma mulher. Sabem como é que ela se chama? Maria Madalena. Maria Madalena. Maria Madalena foi de madrugada à sepultura e viu a pedra aberta e viu aquilo, roubaram o corpo do meu Senhor. Só agora estamos a começar a dar valor. A ressurreição foi anunciada a uma mulher. A primeira grande reveladora da nossa grande crença religiosa, neste caso cristã, é Maria Madalena. Que depois, como sabem, ela vem contar aos homens que estavam cheios de medo e eles não acreditaram porque ela era mulher. Agora estou a lembrar da doutora Filipe a dizer-me a tal compreensão. As mães percebem logo o que vocês estão a pensar e vocês ainda não disseram metade. E quando vocês estão a tentar enganá-la, já ela vos apanhou 2 curvas antes. Vocês vão ao bem. Hoje na escola está caladinho que eu já sei o que se passou. Não é? Então conta lá, diz-me lá. Eu acho que é. Acho que estamos a tentar descobrir, bom, graças também a toda esta mudança que fez muito bem à Igreja Católica, de mudar, de partilhar outras visões, outras maneiras de ser. E se queres a minha opinião, aliás, tu dizias isso, não é? Eu acho que estamos todos caminhando por vários caminhos para a mesma praça. Também não queremos ser todos. Eu vou-vos contar, não sei se sabem, é a primeira aula que vou dar aos meus alunos. Ensinaram-nos durante muito tempo que nós éramos todos iguais, mas depois notámos que há diferenças. Todos iguais e todos somos diferentes. Bom, isto não pega. Ou são iguais ou são diferentes. Não é? Há aqui uma contradição. A ciência explica isto hoje. Afinal, sabem, eu vou-vos ensinar uma palavra nova, depois vocês vão ler o doutor Hugo. Para resolver este problema, somos todos iguais e somos todos diferentes, a ciência diz, nós somos todos fractais. Isto é, somos peças, fração do todo. Tudo. E resolvemos. A ciência, de facto, diz-nos isso. Que somos todos pequenas peças em conjunto. Viram a desgraça de Marrocos? É curioso que eu vi muitos testemunhos a dizerem contra a natureza não podemos nada. Vocês já viram? Temos todos smartphone, temos satélites, temos drones, temos TVs, temos, eu sei lá o que exemplo tem. E naquela noite, já viram a hora? Sabem a que horas foi? Eu costumo olhar muito aos números, eu gosto muito de ver. Sabem que horas da noite eram? 11h11. Sabem que dia é hoje? 11 de setembro. Lembram-se? Eu até estava à espera que hoje à noite as notícias eram todas as 2 torres que caíram em Nova Iorque. Mas como caíram tantas casas em Marrocos, às 11, dia 11, as 2 torres já está escondidas, já não há. Isto para dizer o quê? Que é isto que falta. Que caminho ainda vamos fazer para que, quanto tempo ainda vamos esperar para que a mulher seja, aliás, eu costumo dizer, os voluntariados que hoje temos, a grande maioria são mulheres. Se formos ver quem vai agora para Marrocos nos próximos dias, quem vai para a África, quem vai, a grande maioria de voluntários, são jovens, agora muitos,
e, sobretudo, mulheres. Que há um tempo atrás até era quase impossível. Uma mulher tem muito mais, digamos assim, até problemas biológicos para estar em territórios mais agrestes e, afinal, isso tudo está vencido. Não é, menina Teresa, que, afinal, ainda temos que caminhar lá. Fazemos um bocadinho há 2000 anos e vamos continuar a trilhá-lo. Mas estamos aí devagarinho. Mas depressa e bem não faz ninguém. Portanto, Aliás, era a última da jornada. Levanta-te. acredito que tudo está pensado e, obviamente, a mulher é sinónimo de vida. Antes de ser anunciada a ressurreição, foi anunciada a salvação da mulher. Que todos falamos como Maria, a mãe de Jesus, a mãe que protege, que cuida, que chega primeiro, que apanha na curva. E muitas foram as mulheres, por exemplo, Santa Catarina de Sena, pôs os pontos nos is a papas em plena Idade Média, na altura em que os papas andavam zangados e uns andavam para Avignon e outros em Roma, e ela pôs-lhes os pontos nos is. Uma mulher, na Idade Média. Portanto, cabe a cada um pegar o seu papel, aquilo é. Não há um mais importante que o outro. Somos complementares biologicamente, socialmente e dentro do ambiente de religião. Acho que só juntos, e também aqui em conversas interreligiões, só juntos conseguimos chegar. E por isso, só juntos, homem e mulher, só juntos, enquanto humanidade, enquanto culturas diferentes, religiões diferentes, podemos fazer este caminho que a humanidade vem trilhando há tantos anos e que ele é devagar, mas que será para chegar a algum lado. Agora vamos para este lado. Vamos lá, perguntas. Olha, a Mary está prontinha para te responder. A Teresa e a Filipa. E agora, só há um problema. A primeira coisa que agora vamos vencer é a vergonha. Mas, depois do primeiro, já mais ninguém nos agarra. Venha a primeira. Ou o primeiro. Não? Ok. E tu chamas-te? Diz-me. Não percebi. Peço desculpa. Morgana. Não te importas de pôr de pé para eu te ver melhor? Tu sabes porquê? Está giríssima. Gostei. Hein? Morgana, força. Qual das senhoras meninas escolhe? As três. Diz? As três. Então vá. Pronto. De quais Força. religiões vocês são? Cristã católica. Eu sou cristã adventista do sétimo dia. É evangélica, portanto, e a Mary também sou também. evangélica. Evangélica. É só tu querias saber? Força. A seguir. Tenha medo. Sabes porquê? O medo mata. Força. E tu chamas-te Homem-Aranha. Às vezes, é? Yes. Não, não. É que ele tem aqui uma mochilita. É o Homem-Aranha. É a cara. Já que tem uma aranha. Tem uma aranha. Yeah. É, para não abras, eu tenho fobia às aranhas. O homem sem aranha ainda vai. E tu chamas-te? Juan. Então vá, perguntas a que menina? Que giro. Estás a As escolher? três. Às três. Então vá. Põe-te lá de pé porque lá atrás não te ouvem. Pode ser? Uau! Qual que é a igreja dela? Isso já perguntámos. Mas elas respondem outra vez. Pronto. Mary, responde ao Juan. Evangélica. Cristã católica. Adventista do sétimo dia. E agora, perguntas o quê? Não? Tá. A seguir. Hã? Vocês fazem perguntas fáceis? Está ali uma menina para a Não vejo. Vou ver agora. Qual é ela? Ok. Chamas-te? Força. Por que é que a igreja evangélica não tem, Não tem? Espera. não tem arte assim, como é que eu vou dizer? Arte. Explica devagarinho. Quando tu quiseres. Que a gente depois há de traduzir bem a ideia. Imagina, tem uma diferença, né? A igreja católica. A Igreja Católica é rica, está cheia de pinturas, de ouro, é isso. Porquê é que as igrejas evangélicas têm menos riquezas, menos arte? Ela usou a palavra artes, mas é nesse sentido. Não é? A gente chega numa igreja,
São riquíssimas e as vossas são mais simples. Filipa ou Mary? Vá, força. Começamos a entrar em tópicos controversos. Não. Eu acho que se completa. Não, mas eu. Sabe porquê? Depois vamos ver. As igrejas católicas modernas também já são assim. Pá. É verdade, é Pronto, verdade. é. Eu estive numa igreja católica muito bonita em Pombal, lindíssima. Sim. Era Sério? muito bonita e não tinha. Era normal, pronto. Era muito bonita. Mas para responder aqui à dúvida, se nós formos ao relato de Êxodo 20, onde Moisés recebe os 10 mandamentos, tanto da parte de Deus, e se lermos na Bíblia, vemos que o segundo mandamento refere, portanto, para o homem não construir imagens de escultura e nem as adorar. E por esse motivo, portanto, as igrejas que pertencem ao movimento já depois da reforma, evangélico, protestante, não usam as imagens e acabam por ter uma construção mais simples, e esse é o motivo. Mary? Então, é sobre a mesma pergunta e a mesma resposta da nossa convidada, né? Nossa irmã, que nós conhecendo a palavra de Deus, em Êxodo 20, fala sobre isso. Os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, Deus deixou essa ordem para que nós não nos prostássemos e nem prestássemos culto a deuses e não fizéssemos imagens nem semelhante a homens, nem semelhante a animais, nem semelhante às coisas que estão no céu, estrelas, anjos. E nós adoramos um Deus que hoje, como Paulo falou, né, nas suas cartas, um Deus invisível. Quem é que vê Deus? Não, ninguém vê. Mas ele é real. Por ele ser real, nós adoramos ele, como Jesus falou para a mulher samaritana, que adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Ela quer? Tá? Queres replicar? Força. Tem que ser alto. Todos sabemos. Espera. Deixa-me ouvir. Força. Não, é tua amiga aí. Ela ainda está com dúvida e está a replicar. E a gente espera, tá? Diz. Por que vocês... Fala aí alto. Não almoçaste? Já está. Espera aí que eu dou-te copo. Tenho ali uma baixa. Diz. Porquê? Não tens vergonha. Por que vocês, imagina, está lá na Bíblia, né, que não devemos Adorar. Sim. E porquê é que lá temos as imagens? Não. Vocês não têm uma imaginação de... Uma representação. Exato. Como tu fazes um desenho e imaginar coisas. Vocês não imaginam. Não. Vocês não têm imaginação. Não. Eles têm. A gente crê num Deus soberano que é acima de todas as coisas, que domina e governa. Olha, sabes o que é que isso significa? Que tu e todos temos razão. Uns representam, outros minimizam essa representação para se focarem no essencial. Que é Deus. Sim. Campeão. Ganda campeão. Deixa-me só. Peço desculpa. Em relação a esta Tu estás em contra a luz e eu não... Não faz mal. Em relação a esta questão da imaginação, só que todos nós podemos imaginar e não há nenhuma proibição para isso. Claro. E é sempre interessante, por exemplo, ires a um museu e veres uma série de obras que foram pintadas, outras até esculturas, de cenas bíblicas e de encontros que aconteceram. E não há nenhum problema nisso. E não vejo o porquê de não podermos imaginar ou até interpretarmos determinado texto e imaginarmos como seria a fisionomia, como seria... Aqui a questão tem a ver com o teu momento de adoração a Deus, não contemplar essa questão de ter lá uma imagem à qual tu vais dirigir. É só isso, mas claro que nós podemos imaginar e até podemos desenhar e, enfim, não tem problema nenhum. Não destroem as Sim. imagens onde quiserem, fazem parte da cultura. Estava o campeão aqui do xadrez. Como te chamas, campeão? Leonardo, força. Antes eu queria falar que todos nós sabemos que Deus existe por causa das nossas orações.
É ouvida. sim, a nossa oração É isso. esqueci a palavra. Queres pôr a pergunta? Queres ter a certeza que é ouvido ou não? A nossa oração realizou lá na Pepsi, na minha cirurgia, minha oração realizou. A minha mãe estava orando. E tu sentiste? E tu sentiste que alguma força? Sim. Foi dura a operação? Precisa de forçar para sentir que está orando aqui. Estavas a dormir. E daí, coçou muito. Durou um pouquinho. Olha, é mais um testemunho do que uma pergunta, eu acho. Vocês, não é? Não sei, mas podem usar a palavra. E correu bem? E correu. O poder. Conta-te uma história. Vamos ouvir a nossa amiga outra vez. Tem a falar alto. Sabes porquê? Porque eu não ouço. Diz. Para a Mary. Mary, é para ti. Por que vocês chamam as pessoas da igreja de irmãs? Irmãs, porquê é que chama? Ai, que é muito curioso. Não é só ela. São todos. Mas pronto. Porque o que é irmão? O que é ser irmão? É fazer parte de uma família, né? Não é verdade? E nós entendemos que somos parte de uma grande família. E todos nós somos irmãos. E a gente faz parte da família de Deus. Sim. E a gente todos somos. Por isso mesmo. É. Campeão? É? Levantar-se o dedo. Força. Queres fazer a pergunta? Pronto. Mais alguém? Afinal, este lado venceu. Eu não tinha mais. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Todos esclarecidos. Eu já. E até tivemos um testemunho campeão de oração e funciona. Queria só deixar uma última nota, porque há pouco falou na questão do voluntariado e agora irem bastantes mulheres também ajudar. E queria só contar um pouco da minha experiência. Eu, em 2017, fiz voluntariado na Grécia, com refugiados afegãos. E aí está um exemplo de como a mulher consegue realmente chegar onde os homens não conseguem, porque, não, mesmo culturalmente, era No sim, caso de Marrocos, exatamente, é muito para não causar problemas. exatamente, porque culturais. ser um homem e ir prestar um serviço a A uma uma mulher mulher, já causa aqui um constrangimento. Nem daí nem se pode ainda. Exatamente, exatamente. E então esta é mais, acho que é mais uma outra mais-valia da parte da mulher, é realmente poder servir e mais facilmente se conseguir inserir em alguns meios que podem estar vedados ao homem. Então, A Filipa falou na Grécia. Sabem o que é que se está a discutir neste momento? Agora abrandou porque tiveram muitos fogos e agora foi a água. A Grécia está em uma grande discussão por causa do cartão de cidadão, sabiam? Não sabem? Eu digo. O bilhete de identidade, o cartão de cidadão da Grécia, tem lá a religião, é obrigatório. É dos poucos países da Europa, e é uma igreja ortodoxa que ainda é mais, um bocadinho mais, ainda vai mais devagarinho do que a igreja católica. A igreja grega, no cartão de cidadão, tem lá a religião. E está lá escrito. E agora sabem qual é a discussão? É tirar ou não do bilhete de identidade do cartão de cidadão. Vocês que já estão em Portugal, todos dizem, para que é que vai estar? É não. Não é bem assim na Grécia. É tal que dizia a Filipa, um homem ir ajudar mulheres que são, por norma, islâmicas, neste caso agora em Marrocos, causam um problema. Então não vamos causar mais problemas onde já há tanto. E se for uma mulher, é muito mais próximo e muito mais aceito. Isto para dizer o quê? Que ainda há tanto para caminhar. Aliás, eu digo a mesma coisa aqui em Portugal.
a igreja, mesmo a Igreja Católica, está com 27, 28, se os números não enganam, de praticantes. Mas se perguntares à maioria dos portugueses, dizem todos que são. Mas na hora da verdade não são. E o mesmo, com certeza, será o Brasil, embora numa outra dimensão. Mas, no entanto, se a gente perguntar a alguém, então você não é católico, as pessoas ofendem-se. Ficam também um bocadinho. Não, eu tenho cá a minha fé. E, portanto, eu acho que fé todos têm. Eu não queria monopolizar, deixem-me terminar. Viram também neste fim de semana que os 20 homens e mulheres mais ricos do mundo estiveram juntos. Chamam a este grupo o grupo dos 20. Eu não pertenço e vocês também não. E sabem, o presidente da Índia, o primeiro-ministro da Índia, sabem o que disse nesta reunião do domingo? É muito curioso. O mundo tem um déficit de confiança. Precisa de aumentar a fé. É muito curioso como o mundo moderno, tão técnico, tão tecnológico, continua à procura, como vocês diziam todos, desta descoberta. Tu dizias palavra de Deus, ela dizia este amor que nos chama, a Filipa dizia algo que está dentro de nós e que nos impele. E no fundo, com caminhos diferentes, perspectivas